Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, nesta manhã, pelo teu cuidado, pela tua proteção, por tudo aquilo que o Senhor tem sido e feito no nosso meio. E nós queremos agora, Senhor Deus, entregar aqui, Senhor, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, ela é a verdade, a tua palavra é a semente, Senhor, que o Senhor tem preparado para lançar aos nossos corações nessa manhã, às nossas mentes nessa manhã. Por isso nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor a revolver as nossas mentes, aos nossos corações. Senhor, quebra toda a terra dura, revolve, Senhor, e tira toda a pedra, tira todo o espinho, tira tudo aquilo que possa impedir, Senhor, a nossa mente e o nosso coração de receber a porção da tua palavra desta manhã. Mas que em nome do Senhor Jesus Cristo, seja o Senhor agora, Senhor, a preparar a nossa mente, preparar o nosso coração. Senhor, que desde já, mais uma vez, todo o levante do inimigo contra, Senhor, a tua palavra, contra, Senhor, aqueles que estão aqui, aqueles que estão pela internet, possa cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E que em nome de Jesus não haja, Senhor, nenhum roubo, Senhor, não haja, Senhor, nenhum sufocamento, não haja, Senhor, nada que possa impedir a tua palavra, Senhor, a cumprir o propósito ao qual ela foi determinada, Senhor, porque assim nos diz a tua palavra, Senhor, que a tua palavra lançada, Senhor, não volta a ti, Senhor, sem ter cumprido o teu propósito, que esta palavra possa cumprir o propósito ao qual o Senhor já tem determinado, e que em nome de Jesus o Senhor possa, Deus, conduzir todas as coisas no nosso meio, em nós e através de nós nessa manhã. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, queridos. Bem-aventurados os misericordiosos. E aí, a dúvida que vem: o que é ser misericordioso? O que é misericórdia? A gente já ouviu falar muito sobre isso, mas eu digo por mim, eu acho que eu nunca parei muito para entender o significado da palavra misericórdia. E eu confesso que esta característica, essa atitude de ser misericordioso foi algo que o Senhor chamou minha atenção enquanto nós estávamos ali nos Estados Unidos nos últimos 6 meses da nossa estadia. Então estamos falando aí de mais ou menos 2 anos e meio atrás. Foi quando o Senhor começou a falar a respeito disso no meu coração. Porque lá existia um pastor na igreja onde nós frequentávamos, e ele, todo culto, ele falava assim: se a palavra deste culto foi bênção na sua vida, foi bênção ao seu coração, compartilhe com alguém e seja misericordioso com alguém esta semana. E ele falava assim: porque a misericórdia, ela não é para quem merece, ela é para quem precisa. E aquilo começou a mexer no meu coração. E agora então, quando nós vemos aqui a respeito das bem-aventuranças, o Senhor Jesus disse que bem-aventurado, ou seja, aquele que vai alcançar um nível diferente, aquele que vai alcançar um nível de alegria, aquele que vai alcançar um posicionamento espiritual diferente, é um daqueles que são misericordiosos. Mas o que é ser misericordioso? E a palavra então no grego, misericórdia, a palavra é eleos. E o adjetivo, ou seja, misericordioso, é elemon. E significa manifestação exterior da piedade. E a piedade nós entendemos, ou nós aprendemos que a piedade é o amor em ação. Então, a misericórdia é quando nós então externamos o amor. E a misericórdia, ela também significa, ou ela descreve, uma necessidade de quem recebe e o recurso
para satisfazer essa necessidade de quem cumpre, de quem atende. Então a misericórdia, ela exige que alguém precise de misericórdia, e ela depende que alguém exerça essa misericórdia. Então a misericórdia, ela não é algo que, entre aspas, é de um lado apenas, mas ela exige essas duas pontas: ação e reação. Obrigado, Nan. Uma ação exige uma reação. Uma ação tomada por alguém fez com que esse alguém necessitasse da misericórdia, enquanto a reação do outro seria aplicar essa misericórdia. E a misericórdia, uma outra definição para misericórdia é não receber o que somos merecedores de receber. Uma pessoa rouba, ela merece ir à cadeia. A misericórdia é ela ter esse seu erro perdoado e não ir à cadeia conforme ele merecia. Uma pessoa estupra alguém, mata alguém, e esta pessoa merece ser punida. Essa pessoa merece o seu castigo. E esse castigo, então, ele é perdoado por aquele que foi ofendido. Quando então nós aplicamos esse perdão, quando então nós deixamos de receber aquilo que nós somos merecedores, passamos a receber misericórdia. Alguém foi misericordioso conosco. E quem sabe quem já foi misericordioso conosco? Alguém tem uma sugestão de uma pessoa que foi misericordiosa conosco? Sim, Deus, Jesus. E vamos ver o que a palavra ela nos diz, para podermos entender mais a respeito dessa questão da misericórdia. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios no capítulo 2, nós vamos ler os primeiros 6 versículos desse capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Amém? Efésios 2, no primeiro versículo, ele diz assim: vocês, que somos nós. Ele estava escrevendo aos Efésios, mas isso se aplica a nós também. Nós, então, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só então aqui o que Paulo ele nos diz no primeiro versículo. Ele diz que nós estávamos mortos. Diga, estávamos mortos. E aí depois ele diz no final do versículo 3, ele diz assim: éramos por natureza merecedores da ira. Diga comigo, merecedores da ira. Estávamos mortos, éramos merecedores da ira. Mas olha o que diz no versículo 4: todavia, porém, entretanto, contudo, Deus, que é rico em
misericórdia. Pelo grande amor com que Ele nos amou. Então vejam de novo, Deus que é rico em misericórdia, Deus que Ele é rico em dar-nos o perdão por aquilo que nós merecíamos pagar. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões, nós éramos dignos merecedores da ira de Deus. Porém, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou, olha o que diz no versículo 5. Aqueles que estavam mortos, Ele deu vida. E aqueles que eram merecedores da ira, Ele demonstrou o seu amor. Essa é a misericórdia de Deus pela nossa vida. Essa é a grande misericórdia que nós recebemos. Então, nós éramos merecedores de um castigo eterno. Nós éramos merecedores de estarmos toda a nossa eternidade afastado de Deus. Mas Deus, em toda a sua misericórdia, através do amor que Ele teve pelas nossas vidas, Ele não apenas nos perdoou, como Ele ainda nos deu algo de graça. Ele nos deu a vida quando nós estávamos mortos. E Ele, quando nós mereceríamos a ira, Ele nos deu o amor. A misericórdia é quando nós não recebemos o que a gente merece. E a graça é quando nós recebemos aquilo que a gente não merece. Nós não merecíamos vida, nós não merecíamos amor, mas a graça de Deus nos deu isso. E pela sua misericórdia, aquele castigo, a ira, a morte, Deus Ele nos perdoou. Essa é a misericórdia de Deus pelas nossas vidas. E eu quero convidá-los também a ir um pouquinho agora ao Antigo Testamento, ao livro das Lamentações de Jeremias. Lamentações no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 22 e 23. Então, por que é que Deus fez isso? Por que é que Deus então derramou esse amor sobre as nossas vidas? E diz em Lamentações no capítulo 3, no versículo 23. Vamos ver o 22 antes, David, por favor. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias são inesgotáveis. E aí o versículo 3, elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Deus, assim como Ele é bom, assim como Ele é amor, Ele é misericórdia. E a sua misericórdia, ela se renova sobre nós a cada dia. A cada dia, Deus, Ele olha para nós e Ele fala assim: eu esqueço. Quando nós vamos a Ele através de Jesus. Mas então essa é a grande misericórdia que nós recebemos. Então, qual é o maior exemplo de misericórdia que nós temos? O próprio Deus. E o Senhor então, Ele chega para nós e Ele fala assim: olha, tá vendo? Isso que vocês mereciam receber, mas não receberam. Isso é misericórdia. E Ele vira para nós, e aí voltando ali em Mateus no capítulo 5, Ele diz assim: olha, aqueles que são misericordiosos são bem-aventurados. Então, o Senhor não está dizendo apenas de nós sermos foco da misericórdia, mas agora também de nós aplicarmos essa misericórdia. De nós colocarmos isso em prática. E aí, por que, Gu, que a gente precisa colocar isso em prática? E assim, o primeiro motivo pelo qual nós devemos colocar isso em prática é porque é dessa forma, quando nós aplicamos aquilo que nós recebemos, é que nós de fato colocamos em prática o que nós recebemos. Vou tentar dizer de outra forma. Quando eu recebo a misericórdia e eu paro ela em mim, talvez eu não tenha entendido o que eu recebi. Porque se quando eu olho
e vejo quem eu sou ou quem eu era, quando eu vejo aquilo que eu era merecedor, como Paulo ele diz que nós éramos merecedores da ira de Deus, que nós estávamos afastados de Deus pelo nosso pecado, quando eu recebo isso, mas eu não coloco em prática, é porque no final das contas eu não entendi. Porque se eu vejo a misericórdia de Deus pela minha vida, Deus sendo infinitamente maior do que eu, infinitamente santo, todo digno de honra e glória, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o grandioso Deus, Ele é aquele que pode olhar para nós e falar que nós somos todos miseráveis. Ele não fez isso. Ao contrário, Ele olhou para nós e Ele exerceu a sua misericórdia em nosso favor. Quando eu entendo isso, e eu tenho convicção disso, eu passo a aplicar isso. Porque quem sou eu para não ser misericordioso com alguém, se o grande Deus foi misericordioso comigo? Quem sou eu para não perdoar a ofensa de alguém, se Deus perdoa as minhas ofensas? Quem sou eu na fila do pão com relação a Deus? Nada. Então, quando eu entendo isso, é inevitável eu colocar isso em prática. É inevitável algo queimar dentro de mim, de forma a dizer: olha, Gu, por que é que você vai agir dessa forma com essa pessoa, se eu não agir assim com você? Então, quando nós somos misericordiosos, quando nós colocamos em prática, o apóstolo Tiago é aquele que diz: aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática. Quando nós ouvimos a palavra e colocamos em prática, é então que nós vamos entendendo mais aquilo que significa. Quando eu sou misericordioso com alguém, eu começo a entender como misericordioso Deus foi comigo, e ao entender como misericordioso Deus foi comigo, eu começo a ser misericordioso com alguém. Então, o primeiro motivo de nós, porque precisamos ser misericordiosos, porque é dessa forma que a gente coloca a assimilação do que nós recebemos. E o segundo motivo, porque devemos ser misericordiosos, porque nós queremos ser chamados filhos de Deus. E eu quero convidá-los a irem com as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6. Voltar um pouquinho. Lucas, capítulo 6. Olha só o que diz o versículo 36. Se nós queremos ser chamados de filhos de Deus, nós devemos ser misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. A maior característica do filho é ser igual ao Pai. É carregar aquilo que o Pai nos ensina. Se nós queremos ser como o nosso Pai, Ele é misericordioso, nós devemos ser também. Quando eu entendo a misericórdia de Deus pela minha vida, eu aplico aos demais. E além de tudo, quando eu aplico aos demais, eu passo a ser como o Pai. E eu passo a mostrar às pessoas ao meu redor o que é o Pai. Quem é o Pai? Nós começamos a ser exemplos do Pai, onde a gente está. Ser testemunhas dele. E isso se aplica para tudo, Gu. Olha lá. Vamos ver nesse mesmo capítulo, versículo 27, que é onde começa toda essa narrativa de Jesus. E olha só o que diz o Senhor Jesus ali no versículo 27 de Lucas 6. Jesus diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem
os seus inimigos, façam bem aos que o odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Isso é ser misericordioso. E aí, Jesus ele começa dizendo tudo isso e ele fala lá no final: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então nós devemos ser misericordiosos, porque é assim que nós demonstramos, é assim que nós assimilamos aquilo que a gente recebeu de Deus. E também é dessa forma que nós podemos ser chamados filhos, porque nós iremos mostrar aos demais o Pai. Também em João 13, o Senhor Jesus disse que ao amarmos uns aos outros, nós poderíamos mostrar que somos seus filhos. A característica dos filhos de Deus, a característica do verdadeiro cristão é o amor. O amor em prática. Não são os poderes. Não é agir no Espírito, não é subir ao céu, não é fazer nada disso. É o amor. Porque o diabo ele pode imitar todas essas coisas, mas o amor ele não pode, porque ele não ama. Então, ao sermos misericordiosos, nós demonstramos ao Pai, aqueles que estão ao nosso redor, recebemos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, entendemos isso, colocamos em prática porque é algo que flui, é algo que quando a gente entende, ela vai mais forte do que nós, e nós começamos a agir com misericórdia, e a partir do momento que agimos com misericórdia, nós começamos a mostrar às pessoas o amor, e nós começamos a mostrar o Pai. E aí, no final do versículo 7, ele diz: aqueles que fazem isso, eles são bem-aventurados, porque eles irão obter misericórdia. Eu quero convidá-los a irem com as suas Bíblias a carta de Tiago, no capítulo 2. Tiago, no capítulo 2, nós vamos ler o versículo 12. Tiago, no capítulo 2, versículo 12, depois o 13 nós vamos ler, diz assim, no 12: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. No versículo 12 desse mesmo capítulo 2, do capítulo 1, no versículo 12, no versículo 25 do capítulo 1, Tiago, ele diz: o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade. Então Tiago ele estava falando a respeito dessa lei que traz a liberdade. E qual é a lei que traz a liberdade? É o Evangelho. É a palavra do Senhor. É a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Essa é a lei que traz a liberdade. E aí quando ele vem ali no versículo 12, dizendo ali no capítulo 2, que nós devemos falar e agir como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, ele está dizendo o seguinte: olha, assim como vocês receberam misericórdia, assim como vocês receberam graça, vocês devem falar e agir desta forma, porque assim foi que vocês foram julgados e na verdade foram absolvidos por Cristo.
Cristo, através do Evangelho, através da boa notícia, que ao mesmo tempo é a pior notícia, a melhor notícia. A pior notícia porque ela nos diz que nós éramos afastados de Deus e dignos de morte. Dignos de uma morte eterna, vivermos eternamente afastados de Deus. Ao mesmo tempo, esse evangelho ele é a melhor notícia, porque ele diz: mas Deus te amou de tal forma que entregou seu Filho na cruz, para que aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Aquilo que nós lemos em Efésios, que diz: nós já estávamos mortos nas nossas transgressões, éramos dignos da ira de Deus, mas Deus, através do seu amor, Ele nos deu vida e Ele nos deu perdão. Desta forma, nós devemos viver, porque assim como Deus foi misericordioso conosco, Ele espera que nós sejamos misericordiosos com alguém. Porque se nós recebermos algo de Deus, mas aplicarmos algo diferente aos demais, no final das contas, nós não estamos, então, recebendo aquilo que Deus nos deu. Nós não estamos fazendo uso da graça de Deus. E ao não fazer uso da graça de Deus, o Senhor não vai exercer a sua graça sobre as nossas vidas. Por isso, devemos ser misericordiosos e assim obteremos misericórdia. É assim que Tiago ele diz que a misericórdia ela vai triunfar sobre o juízo. Somos dignos da ira de Deus. Esse é o juízo. Mas a misericórdia de Deus sobre a nossa vida é aquela que nos tira desse juízo. Mas se nós não exercemos essa misericórdia, no final das contas, nós não estamos assimilando aquilo que Deus fez por nós. E dessa forma, nós não temos como usufruir disso. Porque afinal de contas, Deus, o mandamento que Ele tem para nós é amarmos a Ele acima de todas as coisas. Como foi dito da última vez. Com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Mas também amar ao próximo como a nós mesmos. Porque nós devemos ser filhos. E o filho, ele é igual ao pai. O filho, assim como o pai é misericordioso, ele tem que ser também. Assim como nós recebemos, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: de graça vocês receberam, de graça vocês deem. Em graça vocês receberam, em graça vocês deem. Quando o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orar, a oração do Pai Nosso: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Misericórdia. 2 vezes. Isso é misericórdia. Misericórdia, a gente precisa colocar isso em prática. Porque o Senhor Jesus nos ensinou a orar a Deus, dizendo que Ele exerça a sua misericórdia sobre nós, da mesma forma que nós exercemos a misericórdia aos demais. Então, queridos, é isso que o Senhor tem para nós. Mas, mais uma vez, para terminarmos, nós vamos ler 2 versículos, ou 2 textos. Primeiro, que já foi lido da última vez, eu quero convidá-los de novo a voltarem à primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios, no capítulo 13. Por que é que nós devemos fazer
isso? Por que é que nós devemos ser misericordiosos? Como é que nós devemos fazer isso? Então quer dizer que eu tenho que colocar isso em prática e como é que eu coloco isso em prática? A gente coloca isso em prática através do amor. E aquilo que Paulo ele nos diz ali nos primeiros versículos de 1 Coríntios no capítulo 13, ele nos diz o seguinte, que ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como sino que ressoa ou como prato que retine. E aí no versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. É o amor, é o amor, é o amor. É através do amor. É através do amor que Deus nos deu que nós vamos replicar aos demais. É através do amor que nós vamos cumprir o mandamento de Deus. Não é fazendo o que é certo pelo motivo errado, é fazer o certo pelo motivo certo. Por que é que nós obedecemos a Deus? Porque nós o amamos. Porque nós fazendo certo, sem amarmos a Deus, de nada valerá. Mas o amor ele não vem de nós. E aí para terminar, um pouquinho mais para frente, Gálatas no capítulo 5. Versículo 22. Gálatas 5, 22 nos diz que o fruto do Espírito é amor. É amor. Não vai nascer de nós, mas vai nascer do Espírito Santo de Deus na nossa vida. De quanto nós alimentarmos o Espírito, de quanto nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Cada um de nós que está aqui já recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador. Cada um de nós aqui já experimentou dessa misericórdia. Cada um de nós já experimentou dessa graça. Cada um já experimentou de não receber o castigo ao qual nós éramos merecedores, e cada um de nós já experimentou receber um presente ao qual nós não éramos merecedores. Cabe a nós agora deixar o Espírito Santo de Deus frutificar na nossa vida. E quando Ele fizer isso, é o amor, além de outras características. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos buscar a Deus. Por isso, nós lemos, e olha como um versículo, ele complementa o outro. No versículo 6 fala que aquele que tem fome e sede de justiça. E o Senhor ministrou a nós que ter fome e sede de justiça nada mais é do que ter fome e sede de Deus. Buscar Deus hoje mais do que ontem, menos do que amanhã. É a gente buscar a Deus assim como a gente busca o nosso alimento, assim como a gente busca a nossa bebida. Isso é buscarmos a Deus em todo momento. E a partir do momento que nós buscarmos a Deus dessa forma, nós teremos condições de ser misericordiosos. E esta misericórdia alcançar as outras pessoas. Porque nós teremos aí o Espírito Santo de Deus frutificando em nós. Amém? E eu quero te convidar a fechar os seus olhos então. Nesse momento, o amor é dom de Deus. Sem amor, tudo que nós fizermos, nada vai valer a pena. E o Senhor, Ele nos chama nesta manhã a colocarmos em prática algo que pouco se diz, ou pouco se entende, ou pouco busca, porque no final das contas é um matar-nos a nós mesmos. Quando a gente exerce a misericórdia, a gente perde a legalidade de julgar, de aplicar aquilo que na nossa cabeça é justo. Mas nós temos aprendido que a justiça
ela será saciada apenas em Cristo, que é a justiça de Deus em favor das nossas vidas. E se Jesus, então, Ele é a justiça de Deus sobre as nossas vidas, nós devemos, então, como testemunhas dEle, como filhos, nós devemos também exercer essa justiça aos demais. E eu quero te convidar nessa manhã a colocar a sua vida diante do Senhor, a pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele possa vir à sua vida. Assim, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa vir sobre a minha vida, Senhor, nessa manhã. Temos ouvido, Senhor, e vimos hoje na Tua palavra, Senhor, que nós devemos entregar, Senhor, aplicar a misericórdia àqueles que precisam, Senhor. Porque temos aprendido, Senhor, e entendido que a misericórdia, Senhor, não é para aquele que merece, mas aquele que precisa. É aquele, Senhor, que aos olhos humanos, aos nossos olhos, merecia algo, mas através da misericórdia, Senhor, nós estendemos, Senhor, a graça, nós estendemos o perdão. E nós queremos te pedir agora, Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor agora a nos guiar, Senhor, neste propósito de crucificar a nossa carne, de deixar morrer aquilo, Senhor, que queima nas nossas vidas tantas vezes pelas nossas paixões, pela nossa forma de entender e enxergar as coisas. Nós queremos agora entregar diante de Ti, Senhor, e te pedir em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude a ser misericordioso, Senhor. Senhor, nos ensina a colocar em prática. Senhor, queima no nosso coração o amor, queima, Senhor, em nós, Senhor, o amor a Ti, Senhor, e o amor pelo nosso próximo, para que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede, Senhor, para podermos agradar a Ti, porque um dia o Senhor nos amou. Como lemos, Senhor, nós estávamos mortos e dignos da ira Tua sobre as nossas vidas, Senhor. Mas o Senhor exerceu a sua misericórdia, porque ela se renova a cada dia. E através do Teu amor, o Senhor estendeu a nós, Senhor, a graça. O Senhor estendeu a nós a graça do perdão. O Senhor estendeu a nós, Senhor, a graça da salvação. E nós podemos, a graça, Senhor, da vida eterna. E através desta misericórdia, desta graça, nós podemos estar aqui hoje de manhã, Senhor, diante de Ti. Que possamos, Senhor, também ser, como já ouvimos tantas vezes aqui neste lugar, Senhor, os terminais visíveis do Teu poder invisível, Senhor, e sermos, Senhor, as testemunhas, Senhor, onde estivermos, para estender a graça, para estender a misericórdia àqueles que precisam, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a estender àqueles que precisam, Senhor, mesmo que eles não mereçam, Senhor. Porque é assim que o Senhor fez sobre as nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. E que o Senhor possa, Deus, nos ensinar, nos ajudar nesta caminhada de sermos Tuas testemunhas onde estivermos. Em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém, Senhor.